56. Copy System Capítulo 551. Como você conhece o chute de velocidade da luz do Kizaru? Autor, Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Parece que teremos que fazer isso do jeito mais difícil. Ótimo, estou realmente curioso para ver do que vocês dois são capazes. Shin estava particularmente interessado na força de Garp. No geral, Garp era facilmente um dos 10 melhores lutadores do mundo, e isso mesmo levando em conta os misteriosos 5 anciões e a líder dos dragões celestiais, Imu. Shin, você precisa da nossa ajuda? Ouvia perguntou a Shin. Não precisa. Você e Hancock vasculhem a ele e vejam se conseguem encontrar o Tom. Shin balançou a cabeça levemente. Nem pense nisso. Saía do lobby do Inis, sua escória do mar. Sengoku rugiu com raiva, seu corpo se expandindo e se transformando em um colossal Buda dourado. O poder de sua Akuma no Mi, a fruta humana, Zoan mítica, Daibutsu. Ele desencadeou uma poderosa onda de choque, atacando Hancock que ouvia. Sengoku, você está esquecendo que estou aqui? Shin levantou a perna, sua panturrilha direita se dissolvendo em partículas douradas de luz antes de ele a lançar para frente em um chute violento. Boou! A onda de choque foi repelida pelo pé de Shin. E esse chute também atingiu a gigantesca estátua dourada de Buda de Sengoku, fazendo o corpo enorme de Sengoku voar centenas de metros. Naquele momento, Sengoku e Garp ficaram completamente atordoados. Não foi apenas o poder absoluto que os chocou, foi a habilidade que Shin acabara de usar. Que ataque Shin havia usado agora? Era um chute de velocidade da luz, um movimento característico do Almirante Kizaru. Traço. Como você consegue usar o chute de velocidade da luz do Kizaru? Sengoku perguntou a Shin em choque, sem nem se importar com seus ferimentos. Posso fazer muito mais do que isso. Quer ver tudo? A expressão de Shin era perfeitamente calma. Pirralho, você ainda é mais misterioso do que pensávamos. Então venha provar meu punho. As mãos de Garp escureceram com o Ki do armamento. Num piscar de olhos, ele estava bem ao lado de Shin, seu punho disparando em sua direção. Em termos de velocidade, Garp superava Barba Branca e Kaido. E em termos de força bruta, ele não estava muito atrás de nenhum deles. Bam! Antecipando o ataque de Garp, Shin se movia como uma pena ao vento, desviando-se sem esforço de cada golpe. Os golpes poderosos de Garp nunca acertavam o alvo. Por mais poderoso que fosse o ataque, era inútil se não atingisse o alvo. Era essa a situação em que Garp se encontrava. Seus punhos eram poderosos. Ele poderia socar um navio de guerra e transformá-lo em sucata. Mas não conseguiu nem arranhar um único fio de cabelo de Shin. Traço. 1 minuto, 2 minutos. 10 minutos se passaram. Garp nem sequer tocou em Shin uma vez. Como esperado do homem que derrotou Barba Branca. Você é o oponente mais problemático que já enfrentei. Garp respirou fundo e deu um passo para trás, observando Shin com uma expressão séria. Ele não tinha ideia de quão avançado Shin havia desenvolvido seu haki de observação, mas era claramente superior ao seu. Cada ataque era previsto antes mesmo de ele desferi-lo. Embora Shin ainda não tivesse atacado, Garp não tinha ilusões sobre o quão devastadores seus ataques seriam. Ele não tinha visto a enorme forma de Buda de Sengoku ser lançada no ar com um único chute. E Garp percebeu que Shin nem estava tentando. Os instintos de Garp estavam certos. Se Shin tivesse usado todo o seu poder, matar Sengoku com aquele único chute teria sido fácil. Mas se ele tivesse realmente matado Sengoku, este mundo não seria nem de longe tão divertido. Shin preferia manter as coisas interessantes. Você me lisonjeia. Shin deu um leve sorriso e lançou um olhar significativo para Hancock que ouvia. Eles imediatamente entenderam a deixa e foram embora. Eles estavam indo atrás de Tom. Se não conseguissem encontrá-lo, encontrar Spandam seria a melhor opção. Tomara que Spandam estivesse em Enies Lobby. Desta vez, Sengoku não tentou impedi-los. A intenção assassina de Shin estava focada diretamente nele. Se Sengoku fizesse qualquer movimento para interferir, enfrentaria a fúria total de Shin. Sengoku não estava disposto a testar essa teoria, então ele deixou ouvir Hancock passarem direto. O verdadeiro alvo era Shin Uzumaki. Se conseguissem derrubá-lo, não apenas evitariam esta crise,
como também desferiria um golpe devastador no moral dos piratas do mundo todo. Traço. Já deixei você se divertir o suficiente. Agora é a minha vez, não acha? Garp, você está pronto para isso? Shin cerrou os punhos e o ar começou a vibrar. O cascalho e a poeira no chão saltavam constantemente. Ao ver isso, o coração de Garp deu um pulo. Esse poder era tão familiar. Não era esse o poder da fruta Tremor? Você deve estar familiarizado com isso, certo? Shin perguntou a Garp com um sorriso. Garp definitivamente já havia se enfrentado com Barba Branca inúmeras vezes. Afinal, um era um pirata lendário e o outro, um herói da marinha. Teria sido estranho se eles não tivessem lutado. Que fruta do diabo você comeu? Garp perguntou com uma cara confusa. Desta vez, ele ficou realmente chocado. A habilidade da fruta Brilha de Kizaru, a habilidade da fruta Tremor de Barba Branca, e a habilidade que Aokiji havia relatado antes. Shin Uzumaki possuía poderes perigosos demais. A questão era, como ele conseguiu tantas habilidades? Garp não sabia e não teve tempo para pensar. O punho de Shin já vinha em sua direção. O próprio ar pareceu se despedaçar enquanto o chão se despedaçava. O distante Garp não teve tempo de se esquivar e foi lançado voando como uma bala de canhão, colidindo com Sengoku. Bam! PFFT. Garp cuspiu um bocado de sangue. Seu peito parecia prestes a desabar, a dormência se espalhando por todo o corpo. E isso com o aqui do armamento protegendo. Sem ele, aquele golpe poderia tê-lo matado imediatamente. Garp. Você está bem? Sengoku perguntou imediatamente a Garp. No momento em que Sengoku encontrou Shin Uzumaki pela primeira vez, ele percebeu que a força do homem estava além de tudo que ele havia imaginado. Era a primeira vez que Garp levava uma surra tão brutal. Ele nunca aparecera tão maltratado e destruído, nenhuma vez em toda a sua carreira. Traço. Estou bem. Mas nós dois não podemos vencê-lo. Garp se levantou. Apesar dos ferimentos, seu corpo era forte o suficiente para suportar aquele nível de dano. Mesmo que não possamos vencê-lo, temos que lutar. Sengoku disse seriamente. Sengoku sabia que a força de Shin Uzumaki era avassaladora, mas recuar não era uma opção. O motivo era simples, eles nunca seriam capazes de enfrentar os 5 anciões depois disso. Fugir significaria sérias consequências vindas de cima. Além disso, o orgulho de Sengoku jamais o deixaria recuar. Nem o de Garp. Eu não quero te matar. Você deveria ir embora agora, antes que eu mude de ideia. O tom de Shin era quase casual ao se dirigir a Sengoku e Garp. Se ele decidisse levar a sério, eles não sobreviveriam. Shin Uzumaki, não fique tão arrogado. A voz de Sengoku estava fervendo de raiva. Esse desgraçado realmente achou que poderia matá-los quando quisesse. Copie-se isto em capítulo 552. Uma conversa com os 5 anciãos. Shin olhou para o enfurecido Sengoku, mas não fez mais nenhum movimento. Ele aguardava boas notícias de Anko que ouvia. Com sorte, elas lhe trariam o que ele buscava. Shin podia se dar ao luxo de ser paciente, mas Sengoku e Garp não podiam continuar nesse impasse. Eu vou segurá-lo. Você vai. Antes que Sengoku pudesse terminar de falar, uma enorme ferida apareceu em seu corpo. A forma dourada de Buda desapareceu e seu corpo caiu no chão. Você não pode me segurar. Shin calmamente retraiu a perna chutada. Ele combinou o poder da fruta brilho com o chute da tempestade, liberando um corte de luz dourada que deixou uma ferida enorme em Sengoku. Vocês dois devem entender que não podem me impedir. Ir embora agora é a escolha mais inteligente, disse Shin a Sengoku e Garp. Shin Uzumaki, você está atrás dos projetos de Pluton, não é? Sengoku cerrou os dentes, forçando-se a ficar de pé apesar da dor, e questionou Shin. Isso mesmo. Estou aqui pelos projetos de Pluton. Shin não se deu ao trabalho de negar seu propósito, não havia sentido. Ele viera em busca dos projetos de Pluton e não iria fingir o contrário. Por que esconder? Mesmo sabendo exatamente o que ele queria, Sengoku e os outros não conseguiram fazer nada para detê-lo. Sugiro que você fale com os 5 anciões. Se entregar o tom, Enies Lobby estará a salvo. Se não, você pode começar a resgatá-lo do fundo do mar. Shin cruzou os braços e olhou calmamente para Sengoku. Ele se perguntou que escolha Sengoku e Garp fariam. Traço. No navio dos piratas Kuja,
Robin olhou para Momousagi e perguntou indiferente: Momousagi, você parece um pouco nervoso. As palavras de Robin assustaram Momousagi, que estava completamente distraído. O quê? Momousagi não tinha ouvido o que Robin lhe dissera antes. Robin respirou fundo e sorriu para Momousagi. Eu disse, você parece um pouco nervoso. Estou um pouco. Afinal, estamos enfrentando o almirante da frota da Marinha e o herói da Marinha Gap. É natural ficar um pouco tenso. Momousagi relaxou um pouco e disse a Robin. Ela sabia há algum tempo que Robin era incrivelmente inteligente, então sempre era cautelosa perto dela, com medo de revelar até mesmo a menor pista. Robin não disse mais nada. Sua função era vigiar Momousagi e impedi-la de fazer algo suspeito. Enquanto isso, Sengoku e Garp conversaram e decidiram contatar os 5 anciões. Enies Lobby simplesmente não poderia ser destruído, a humilhação seria catastrófica. Só serviria para encorajar piratas em todos os lugares. Quanto à entrega de Tom, essa também não cabia a Sengoku. Ele precisava ver o que os 5 anciões decidiriam. Após fazer a ligação, a voz dos 5 anciões veio através do Dendemushi. Sengoku, o assunto de Enies Lobby foi resolvido? Sengoku deu um sorriso amargo. Quando estava prestes a falar, o Dendemushi foi arrancado de sua mão, agora segurada por Shin. Seus olhos se estreitaram e ele trocou um olhar com Gap. Shin Uzumaki era ainda mais assustador do que ele imaginava. Talvez ele nem tivesse usado toda a sua força antes, estava apenas brincando com ela. Sem sequer usar todo o seu poder, ele poderia esmagar os dois. Quão aterrorizante ele seria com força total! O pensamento provocou um arrepio na espinha de Sengoku. Sua coragem de revidar havia desaparecido completamente. Se um oponente fosse apenas um pouco mais forte, você poderia reunir coragem para enfrentá-lo. Mas se ele fosse esmagadoramente mais forte, como você poderia sequer começar a lutar? 5 anciões. Talvez devêssemos ter uma conversinha. Estou curioso. Vocês estão interessados em ouvir o que tenho a oferecer? Perguntou Shin, com um sorriso casual. Do outro lado, na Terra Santa de Marigeoise, as expressões dos 5 anciões tornaram-se sombrias. Eles podem menosprezar Shin Uzumaki superficialmente, mas subestimá-lo seria tolice. Você é Shin Uzumaki? 5 vozes se manifestaram. Isso mesmo. Eu sou Shin Uzumaki. Que tal eu fazer um acordo com você? O que você diz? Você quer fazer isso? O tom de Shin era indiferente, como se ele não levasse os 5 anciões a sério. E daí se eles tinham todo esse poder? Se ele realmente os quisesse mortos, seria fácil. Uma explosão da reencarnação da roda dourada a partir daqui poderia partir a terra sagrada de Marigeoise ao meio. Que acordo você quer fazer conosco? Os 5 anciões estavam furiosos naquele momento. Será que Shin Uzumaki não tinha o menor respeito por eles? Mas, considerando o quão poderoso ele realmente era, eles teriam que engolir o orgulho por enquanto. O que a capacidade de Shin de contatá-los diretamente representava. Os 5 anciões eram inteligentes demais para não entender as implicações. Sengoku e Garp devem ter sido derrotados. O Dendemushi caiu nas mãos de Shin Uzumaki. Embora os 5 anciões estivessem um tanto descontentes com Sengoku naquele momento, não podiam se dar ao luxo de perdê-lo. Como almirante da frota, Sengoku era insubstituível. Se algo acontecesse com ele, a marinha ficaria sem um líder, e com os mares se tornando cada vez mais caóticos, eles perderiam todo o controle da situação. Isso não era algo que os 5 anciões queriam ver. Então, eles precisavam garantir que Sengoku e Garp estivessem seguros. É simples. Eu quero Tom. Em troca, você mantém Enies Lobby intacto. Ah, e também recupera seus 2 lutadores de primeira linha, Sengoku e Garp. Depois que Shin terminou, os rostos dos 5 anciões ficaram sombrios. Se Shin pudesse ver as expressões deles agora, provavelmente seria bem divertido. Shin Uzumaki, você está usando nossos próprios recursos para negociar conosco. Que diabos significa isso? Rugiu Santo e Tambaron Vênus Juro, furioso. Se Shin estivesse na frente dele, ele não conseguiria controlar suas emoções e o atacaria. Seus bens. Posso destruir Enies Lobby agora mesmo. Posso matar Sengoku e Garp quando quiser. Então me diga, o que exatamente é seu?
Perguntou Shin com desdém. Ao lado deles, Sengoku e Garp se remexeram desconfortavelmente. Estavam sendo literalmente tratados como moeda de troca. Traço. Ei, isso está indo longe demais, pirralho. Você está falando de mim como se eu fosse algum tipo de objeto. Garp encarou Shin com raiva. Ah, erro meu. Você tem razão, você não é um objeto. Está melhor assim? O rosto de Shin exibiu um sorriso. É mais ou menos isso. Boa. Garp não conseguiu evitar rir duas vezes. Mas, enquanto ria, de repente sentiu que havia algo errado. Simplesmente não conseguia identificar o que era. Sengoku, ao lado dele, permaneceu inexpressivo. Honestamente, ele queria se distanciar de Garp. Era muito constrangedor. Ele não queria ficar ao lado dele e ser associado a esse nível de idiotice. Sem hesitar, ele se afastou de Garp, com medo de que sua idiotice pudesse ser contagiosa. Copie-se isto em capítulo 553, eliminando o lobby de Enis do mapa então. Qual é a sua decisão? Não tenho o dia todo. Minha paciência está se esgotando. A voz de Shin cortou o silêncio no Dendemuzi. Que jogo eles estavam jogando, ficando em silêncio por tanto tempo? Achavam que ele estava blefando? Se fosse esse o caso, um soco dele e Anis Lobby estaria dormindo com os peixes. Shin Uzumaki, deixe-me ser claro. Tom não será entregue a você. Tom tinha em mãos os projetos de Pluton. Eles ainda nem tinham posto as mãos neles, então não havia como entregá-los a Shin Uzumaki. Isso estava absolutamente fora de questão. Se Pluton caísse em suas mãos, Shin Uzumaki se tornaria uma ameaça ainda maior. Eles não podiam permitir que isso acontecesse. Pense bem antes de responder. Shin cerrou o punho, e a ilha inteira começou a tremer e balançar. Esse é definitivamente o poder da fruta Tremor. Que tipo de Akuma no Mi ele comeu que lhe permite usar as habilidades de outras pessoas? Sengoku quebrou a cabeça, mas não conseguiu entender. Nesse momento, Hancock e Ovia retornaram, arrastando alguém com eles, o filho de Spandini, Spandão. Ele sabe onde Tom está? Shin perguntou a Ovia e Hancock. Ele está. Mas Tom não está aqui. Ele está na Terra Santa de Marigeoise, disse Ovia a Shin. Em Marigeoise. Shin ficou bastante surpreso, mas considerando a obsessão dos 5 anciões com as 3 armas antigas, fazia sentido. Conseguimos o que viemos buscar. Não adianta manter esse lixo vivo. Shin disse, olhando friamente para Spandão. Ele sempre desprezara pai e filho. Spandini já estava morta, agora era a vez de Spandão. Mate-o, disse Shin para Hancock. Espere. Você disse que não me mataria. Spandão gritou aterrorizado. Ele era um covarde que temia a morte acima de tudo. Ignorando seus apelos, Hancock brandiu sua espada, uma clarão de aço que o derrubou instantaneamente. Como Shin havia ordenado sua morte, Hancock agiu rapidamente. Sengoku ficou furioso, mas Garp o conteve. Não adiantava se matar por causa de um agente da CPE. E, verdade seja dita, Garp também não tinha a mínima simpatia por Spandão. Então, se Shin o matasse ou não, não faria diferença para ele. 5 anciões, vamos continuar de onde paramos. Se vocês não entregarem o Tom, por que acham que eu não marcharei direto para Marigeoise? A ameaça de Shin era clara. A escolha cabia aos 5 anciões. Você está nos ameaçando? Os 5 anciões ficaram furiosos, completamente enfurecidos pelas palavras de Shin. Sim, você pode considerar isso uma ameaça. Então faça sua escolha rápido. Não tenho muito tempo a perder com você. Shin estava ficando impaciente. E antes de ir para Marigeoise, talvez eu destrua Enies Lobby primeiro. Quanto a Sengoku e Garp, é melhor rezar para que sobrevivam. Tudo bem, vamos fazer um acordo. Você quer o Tom? Vem até Marigeoise e leve-o você mesma, se tiver coragem. A voz dos 5 anciões ecoou novamente. Seus idiotas. Shin jogou o Dendemuzi de volta para Sengoku. Será que eles realmente achavam que ele tinha um bom temperamento? Ainda tentando brincar com ele? Era para ser divertido? Menor Tenga Shinsei. Maior. Um Susanoo escuro como breu se materializou atrás de Shin, suas mãos espelhando-os dele enquanto voavam através de uma série de selos de mão. Logo, um meteoro vermelho fogo surgiu no céu, avançando em direção a eles a uma velocidade incrível. Num piscar de olhos,
O que antes era apenas um pontinho no céu se ampliou centenas de vezes. Vamos! Garp olhou para o meteoro caindo e imediatamente agarrou Sengoku e fugiu. Aquela coisa era maior que o próprio Enies Lobby. Se não corressem, seriam esmagados. Sengoku estava gravemente ferido e não conseguia escapar sozinho. Garp jamais o deixaria para trás. Se você sobreviverá ou não, depende da sorte. Vamos lá. Shin pegou o Vi Hancock no colo e apareceu na nave. O Vi olhou para ele, com o rosto ligeiramente corado. Hancock, por outro lado, estava completamente despreocupado, ainda agarrado a Shin sem soltá-lo. Califa, coloque a nave no ar, disse Shin, olhando para o pequeno espião. O coração de Califa afundou. Ela tinha acabado de comer a fruta flutuante. Será que conseguiria mesmo fazer uma nave inteira voar? Precisava tentar de qualquer jeito. Para sua surpresa, a nave decolou, e exigiu muito menos esforço do que ela esperava. A fruta flutuante não consumiu sua energia tanto quanto ela temia. Afinal, Shiki, o leão dourado, mantinha toda a sua frota, e até mesmo uma ilha inteira, flutuando no céu 24 horas por dia, 7 dias por semana. Boou! O meteoro caiu do céu, esmagando instantaneamente Enies Lobby no fundo do mar, apagando-o da existência. O impacto criou um enorme tsunami, uma superonda com dezenas de metros de altura. Se espalhasse, provavelmente poderia submergir uma ilha. E a ilha mais próxima de Enies Lobby era Marineford. Garp, carregando Sengoku, voou pelo ar, com o coração batendo forte de emoção pelo quase acidente. Um segundo depois, eles teriam sido pulverizados. Felizmente, ele foi rápido o suficiente. O rosto de Sengoku ficou pálido. Invocar um meteoro para esmagar pessoas? Seria esse o poder da fruta gravidade? Mas os registros não mencionam nenhum usuário da fruta com tamanho poder. Será que a fruta gravidade realmente consegue fazer isso? No navio de Shin, Hancock olhou para Shin com admiração. Ovi e Robin, embora chocadas, tinham visto tantos feitos extraordinários de Shin que estavam se acostumando. Quanto a Matsuki Toki e os dois pequenos espiões, Momozagi e Califa, seus queixos estavam abertos de espanto. Shin olhou para eles. Vocês estão chocados agora. E se eu puxasse a lua para baixo? Vocês ficariam ainda mais chocados. Na verdade, se Shin realmente puxasse a lua para baixo, não seria apenas um choque, seria puro terror. Um impacto lunar destruiria o planeta inteiro. Ninguém sobreviveria. Uma demonstração de força para assustá-los. Agora veremos o que os 5 anciões farão. Se ainda assim não cooperarem, farei uma visita a Marie-Geoise. Destruir Enies Lobby foi apenas um aviso. Se os 5 anciões quisessem continuar teimosos, Shin não hesitaria em lançar um orbe final da busca da verdade sobre eles. Um rápido lembrete: o orbe final da busca da verdade é uma técnica que o destrói o mundo e depois o cria novamente. Um poder aterrorizante que traz renascimento após destruição. Acho que os 5 anciões definitivamente farão um acordo, disse Ouvia. Nesse ponto, mesmo cercada de inimigos, Ouvia se sentia completamente à vontade. A força de Shin era tão absurdamente avassaladora que, se ele se autodenominasse um deus, ela acreditaria sem questionar. Copie System capítulo 554, o compromisso dos 5 anciões após derrotar Enies Lobby. Shin fez com que a nave traçasse um curso direto para o quartel-general da Marinha em Marineford. Sua mensagem aos 5 anciões já deveria estar cristalina. Agora, cabia a eles decidir o que era mais importante. Isso é ruim. Estou de olho no navio do Shin Uzumaki. Ele está indo direto para Marineford. Garp, usando Moonwalk para se manter no ar, viu isso e suas pupilas se contraíram. Ele imediatamente relatou isso a Sengoku. O quê? Sengoku levantou a cabeça bruscamente. Ele olhou e viu que o navio de Shin estava de fato se dirigindo para Marineford. Sengoku, você acha que Shin Uzumaki usará aquilo em Marineford? Gar perguntou, apontando para o agora desaparecido Enies Lobby. Temos que voltar para lá agora. Sengoku disse imediatamente. Depois olhou para Garp. Ele estava ferido, precisava contar com Gar para recuperá-lo. Espere. Sengoku gritou de repente para Garp, sua expressão mudando rapidamente. Mesmo que eles recuassem, o que poderiam fazer? Conseguiriam deter Shin Uzumaki?
A resposta foi não. Mesmo que eles retornassem, Sengoku não tinha poder para detê-lo. Entre em contato com os 5 anciões. O que ele quer é o Tom. Sengoku disse após respirar fundo. Se entregassem Tom, conseguiriam salvar Marineford do desastre. Sengoku contatou os 5 anciões novamente. Antes mesmo que pudesse falar, eles imediatamente perguntaram: Sengoku, qual é a situação agora? 5 anciãos, Enies Lobby se foi. O que você disse? O lobby do Enies foi destruído? Foi destruído por Shin Uzumaki? Os 5 anciões ficaram furiosos. Shin Uzumaki realmente tinha feito aquilo. Ele não só destruiu Enies Lobby, como seu próximo alvo é o quartel-general da Marinha, em Marineford. Suspeito que ele continuará atacando Marineford. Sengoku se sentiu completamente humilhado. O que ele pensava que Marineford era, um playground que ele poderia atacar quando quisesse. Mas Sengoku se viu completamente impotente para impedir isso. Ele testemunhou a força de Shin Uzumaki em primeira mão quando invocou aquele meteoro. Mesmo que Garp conseguisse deter algo tão enorme, isso não aconteceria sem um custo. A força da queda do céu seria suficiente para ferir Garp gravemente. E olhando para Shin Uzumaki, depois de usar aquele movimento, ele parecia completamente imperturbável. Então Sengoku não podia arriscar. Como ele destruiu Enies Lobby? Os 5 anciões perguntaram a Sengoku. Enies Lobby afundou completamente no mar. Shin Uzumaki puxou um meteoro do céu e o destruiu. Sengoku enfatizou a gravidade da situação. Da sua perspectiva, ele queria entregar Tom. Afinal, Marineford era mais importante, até mais que Pluton. Qual era o tamanho do meteoro? Perguntou primeiro Santo Itambarão Vênus Juro. O meteoro era enorme, pelo menos tão grande quanto Enies Lobby, talvez até maior, lembrou Sengoku. Embora estivesse em pânico, ele ainda notou o tamanho do meteoro. Tudo bem, entendemos. Você pode negociar com Shin Uzumaki. Pode entregar o Tom a ele. Os 5 anciões fizeram seu chamado sem hesitar. Mesmo que entregassem Tom a Shin Uzumaki, não havia garantia de que ele realmente conseguiria os projetos de Pluton. Se fosse tão fácil conseguir as plantas com o Tom, eles já as teriam há muito tempo. Mas não era tão simples assim. O Tom era um osso duro de roer, ele morreria antes de dizer onde estavam as plantas. Então, esse acordo não era impossível. Na verdade, os 5 anciões estavam arrependidos da decisão anterior. Se tivessem se sentado e negociado com Shin Uzumaki desde o início, talvez Enies Lobby ainda estivesse de pé. Agora Enies Lobby havia partido. Marineford não podia ser comprometida de forma alguma. Se algo acontecesse com ela, eles ficariam encurralados. Os piratas ainda precisavam dos fuzileiros navais para mantê-los sob controle. Ao ouvir a concordância dos 5 anciões, Sengoku finalmente suspirou de alívio. Caso contrário, teriam sido forçados a uma luta mortal com Shin Uzumaki. Você está enrolando Shin Uzumaki. Tom será enviado imediatamente. Depois que os 5 anciões terminaram, desligaram, provavelmente para combinar alguma coisa. Desta vez, foram forçados a ceder. Mas que escolha tinham? Não conseguiam lidar com Shin Uzumaki. Gap, você ouviu, né? A toda velocidade. Temos que voltar para Marineford antes de Shin Uzumaki. Sengoku disse para Gap. Ah, que tal assim? Eu simplesmente te deixo aqui. Assim chego mais rápido. Garp disse para Sengoku. Não brinque. Não é hora. Apresse-se. Sengoku olhou feio para Garp. Se Garp o deixou cair aqui, com nada além de água do mar abaixo, como um usuário de Akuma no Mi, como ele sobreviveria? Se os 5 anciões tivessem chegado a um acordo antes, nada disso teria acontecido. Garp resmungou baixinho e então usou o Moonwalk para correr de volta para Marineford. Levando Sengoku consigo, chegou e encontrou a maior parte da base em ruínas devido ao tsunami. Felizmente, os vice-almirantes trabalharam juntos para bloquear o pior, evitando grandes perdas. Deve ter sido causado pelo meteoro de Shin Uzumaki, disse Garp, olhando para a cena. Sim. Garp, reúna todos os fuzileiros navais. Lutaremos contra Shin Uzumaki juntos. Sengoku assentiu e disse a Garp. Garp olhou para Sengoku. Eles não deveriam não lutar. Temos que nos preparar para o pior. Se uma luta estourar, temos que resistir até o fim.
A expressão de Sengoku era sombria. Quem diria que Shin Uzumaki o deixaria isso passar tão facilmente? Se uma briga realmente acontecesse, ele definitivamente não abandonaria Marineford. Tudo bem. Garp sentiu que era necessário e imediatamente foi reunir os fuzileiros navais. Quanto aos ferimentos de Sengoku, ele não iria morrer ainda. Não havia tempo para tratá-lo agora. Contanto que não morresse, ele aguentaria. Pouco tempo depois, os fuzileiros navais foram reunidos e os outros moradores foram evacuados. Gap, o que diabos está acontecendo? Tsuru perguntou a Gap. Grande problema. Shin Uzumaki está prestes a chegar a Marineford. Gap não escondeu de Tsuru e contou a ela. Shin Uzumaki está prestes a chegar a Marineford. Por quê? Tsuru não conseguia entender por que Shin Uzumaki viria a Marineford. Ver Sengoku e Garp tão nervosos era definitivamente um mau sinal. E os ferimentos de Sengoku? Mesmo durante a busca por Roger, Sengoku nunca havia se ferido tão gravemente. O ferimento enorme era profundo o suficiente para expor ossos. Pelo menos o sangramento havia parado. Copy System Capítulo 555, Projeto de Pluton adquirido. Então é assim. Enies Lobby foi destruído, e os 5 anciões realmente escolheram se comprometer. Tsuru franziu a testa. Ela não conseguia entender o raciocínio dos 5 anciões. Ser intimidada daquele jeito e depois simplesmente recuar, era esse mesmo estilo deles? Talvez eles estejam desconfiados de Shin Uzumaki. Até hoje, ninguém sabe ao certo a extensão do seu poder. Garp disse a Tsuru. Na sua opinião, a decisão dos 5 anciões de se comprometerem não era difícil de entender. Se fosse Barba Branca, eles jamais o teriam deixado escapar. Mas Shin Uzumaki possuía a força necessária para derrotar facilmente tanto ele quanto Sengoku. Somado às suas conquistas passadas, como aquele meteoro que varreu Enies Lobby do mapa traço, foi o suficiente para fazer os 5 anciões pensarem 2 vezes. Seria tolice os 5 anciões continuarem firmes. Depois disso, os 5 anciões definitivamente farão tudo o que estiver ao seu alcance para lidar com Shin Uzumaki. Garp acreditava que, após esse incidente, os 5 anciões ficariam ainda mais cientes da ameaça que Shin representava. Não é hora de pensar nisso. Devemos nos concentrar em como lidar com Shin Uzumaki agora. Sengoku balançou a cabeça e disse, um médico já havia chegado para tratar seus ferimentos. Então os ferimentos em seu corpo foram causados por Shin Uzumaki. Tsuru olhou para os ferimentos de Sengoku e entendeu como eles haviam sido infligidos. Não precisaram esperar muito. A nave de Shin chegou. Claro, sua nave era rápida, mas não se comparava a Garp usando Mohawk em velocidade máxima. Ele está aqui. Todas as forças, em alerta. Sengoku se levantou, dispensando o médico com um gesto. Feridos ou não, como almirante da frota, ele não podia se dar ao luxo de demonstrar fraqueza. Parece que os fuzileiros navais estão prontos. Shin estava na proa do navio, observando a situação em Marineford. Isso é loucura. Nunca pensei que viveria para ver esse dia, disse Ouvia. Eles estavam ali para causar problemas no quartel-general da Marinha, em Marineford. Ela nunca imaginou que seria capaz de fazer algo assim em vida. Você verá muito mais coisas que nunca imaginou no futuro. É melhor se acostumar, brincou Shin com Ouvia. O navio se aproximou de Marineford. Shin olhou para Sengoku, Garp e os outros, que aguardavam informação. Você está realmente planejando lutar comigo? Shin perguntou com um sorriso. Se Sengoku tivesse contatado os 5 anciões agora, eles já deveriam ter chegado a uma decisão. Mas, a julgar pela formação de batalha dos fuzileiros, será que os 5 anciões os rejeitaram? Eles realmente planejavam lutar até o fim? Espere, Shin Uzumaki. Os 5 anciãos concordaram em entregar Tom. Sengoku disse, vendo Shin levantar a mão, uma sensação de pavor o invadiu. Ah, eles concordaram. Mas parece um pouco tarde. Shin olhou para o céu. Um meteoro estava caindo. Usar o Tengai Shinsei não exigia ajuda do Susanoo para Shin. Ele podia puxar um meteoro do espaço diretamente. O rosto de Sengoku ficou sério. Ele entendeu rapidamente o que Shin queria dizer com atrasado. Que tal assim? Me dê 10 frutas do diabo e eu te ajudo a enviar o meteoro de volta. Você não tem muito tempo para pensar. Tome uma decisão, rápido.
Shin disse a Sengoku com um leve sorriso. Você está fazendo isso de propósito. Sengoku cerrou os dentes e olhou para Shin. Isso não importa. Importa mesmo se estou fazendo de propósito. O que importa é o resultado. Shin balançou a cabeça levemente e disse para Sengoku. Sengoku franziu a testa. De fato, a situação atual não era o que ele queria. Ele sabia muito bem a destruição que o meteoro causaria ao atingi-lo. Mesmo que conseguisse destruí-lo, os fragmentos ainda destruiriam Marineford. A escolha era clara. Shin Uzumaki não lhe dera nenhuma outra opção. Certo, 10 frutas do diabo então, disse Sengoku com os dentes cerrados. Ele não conseguia produzir 10 frutas do diabo sozinho, mas os 5 anciões eram outra história. Os dragões celestiais tinham estoques de frutas do diabo. Fazê-los entregar algumas não deveria ser um problema. Bom. Shin olhou para o céu. O meteoro em queda voou de volta para cima, empurrado de volta para o espaço pela força repulsiva de Shin. Ele não estava preocupado com a possibilidade de Sengoku desistir do acordo. Se tentasse alguma coisa, Shin não hesitaria em jogar um meteoro na cabeça dele. Ele estava confiante de que Sengoku não era estúpido o suficiente para testá-lo. Imediatamente depois, Sengoku chamou os 5 anciões com urgência. Embora estivessem furiosos com Shin Uzumaki por se aproveitar da situação, acabaram cedendo. Depois de algumas horas, Tom e 10 frutas do diabo foram entregues a Shin. Shin olhou para Tom, seus olhos se transformando no Rinnegan cegando os 9 Tomoe. Ele já havia vasculhado as memórias de Tom. Vamos. Shin pegou as 10 frutas do diabo. Quanto a Tom, Shin o deixou ir. Ele já tinha as memórias de Tom e sabia onde estavam os projetos de Pluton, então mantê-lo por perto não servia para nada. Mas, como Tom havia fornecido os projetos, matá-lo seria ingrato, então ele o deixou ir. Se Tom seria capturado novamente depois disso não era problema de Shin. Sengoku observou Shin partir e suspirou aliviado. Quanto mais tempo Shin ficava ali, maior a pressão que sentia. Agora ele finalmente se foi. Sengoku, você viu isso? Ele realmente soltou Tom. Qual é o significado disso? Garp deu um tapinha em Sengoku e perguntou, mas não obteve resposta, o que o fez desviar o olhar. Sengoku, o que houve? Olhando para o desmaiado Sengoku, os olhos de Garp se estreitaram. Uma aura aterrorizante emanava de seu corpo. Vice-almirante Garp, o almirante da frota Sengoku desmaiou devido à perda excessiva de sangue. Não é grave. Seus ferimentos podem ser curados em meio mês com repouso adequado. O médico imediatamente disse ao preocupado Garp. Ao saber da condição de Sengoku, Garp finalmente relaxou. Ele havia desmaiado devido à perda de sangue. Felizmente, não foi nada grave. Concentre-se em tratar Sengoku. Shin, por que você deixou Tom ir? Hancock perguntou a Shin, confuso. Não apenas Hancock, mas Robin e os outros ficaram igualmente confusos, embora confiassem que Shin tinha seus motivos para libertar Tom. Não há necessidade de mantê-lo. Porque os projetos de Pluton já estão em minhas mãos. Onde os projetos de Pluton estavam escondidos? Na memória de Tom. Tom havia memorizado o projeto inteiro, então, quando Shin acessou suas memórias, ele as obteve completamente. Tudo o que Shin precisava fazer agora era desenhar as plantas e entregá-las a um construtor naval para construí-las. Mas onde ele poderia encontrar um construtor naval adequado? Tom certamente era qualificado, mas definitivamente se recusaria a construir Pluton para ele, a menos que o obrigasse a obedecer. Esqueça. Vou perguntar à Ancianium primeiro. Se ela conseguir, deixo que ela cuide. Se não, vou procurar o Tom. Vou controlá-lo se for preciso. Copy System Capítulo 556. Uma grande captura. Gil Tesouro na Terra Santa de Marigeoise. Os 5 anciões ficaram em silêncio, seus rostos sombrios e escuros como água. O que vocês acham de Shin Uzumaki deixar Tom ir? Perguntou o santo pastor Júpiter aos outros. Não sei qual é o propósito dele, mas nossa reputação foi completamente manchada por causa dele. Um brilho frio brilhou nos olhos do santo Itambaron Vênus Juro. A Shodaki Tetsu deslizou da bainha em um movimento fluido, rachando instantaneamente o chão à sua frente. A lâmina irradiava uma aura sombria e malévola, fazendo jus à sua reputação de espada amaldiçoada. Deveríamos recapturar Tom.
São Marcos Marte perguntou aos outros. Não vamos por enquanto. Temos que ter cuidado para que Shin Uzumaki não use isso como desculpa para fazer alguma coisa. A Santa Jai Garcia Saturno recusou imediatamente. Quem diria que Shin Uzumaki usaria isso como desculpa para atacar novamente? Traço. Um único pirata, e ele nos encurralou. Os 5 anciões ficaram furiosos. Shin Uzumaki era apenas um pirata, mas ainda assim os fazia sentir-se completamente desamparados. Ele era ainda mais problemático que Roger. Afinal, a força de Roger não era tão avassaladora. A força de Shin Uzumaki era a maior ameaça. Parece que enviar aquele agente secreto foi a decisão certa, afinal. Naquele momento, eles perceberam que Califa ainda tinha valor. Talvez não imediatamente, mas ela poderia ser útil no futuro. Shin não tinha ideia da discussão dos 5 anciões, nem tinha tempo para se importar com um grupo de pessoas que não o levava a sério. Ele já havia retornado para Amazon Lily. Essas 10 Akumas no Mi são um lixo completo. Todas do tipo Zoan, nenhuma paramecia entre elas. Shin jogou as 10 frutas estranhas no convés. Eram as Akumas no Mi que ele havia obtido de Sengoku, ou melhor, dos 5 anciões. O que você esperava? Você realmente achou que eles entregariam algo poderoso? Perguntou Via. Shin balançou a cabeça. Conseguir uma Akuma no Mi forte era uma ilusão, claro, mas ele não esperava que todas fossem do tipo Zoan. Esqueça. Pergunte por aí no navio. Se alguém quiser um, pode ficar com ele. Sério? Só dando de presente? A Matsuki Toki não pôde deixar de dizer. Eram Akumas do diabo. Mesmo uma do tipo Zoan não era barata. Em um mar como East Blue, só de ter uma Akuma no Mi Zoan já faria de alguém um pirata formidável. Qual o problema em dá-los ao nosso povo? Shin não conseguiu evitar dizer. Fortalecer a força dos membros da tripulação o pouparia do trabalho de ter que agir quando encontrassem inimigos. Afinal, ele era um capitão pirata. Não conseguia microgerenciar tudo. Se sua tripulação conseguisse lidar com tudo sozinha, isso não o tornaria ainda mais impressionante como líder. Os únicos tripulantes que realmente conseguiam se virar em uma luta eram Ovia, Hancock e Momousagi. E Momousagi ainda estava trabalhando disfarçada. Mas Shin estava confiante de que eventualmente a transformaria em um membro genuíno dos piratas Kuja, não apenas uma espiã. Logo, Shin e seu grupo retornaram a Amazon Lily sem problemas, supondo que você considera bater alguns Sea Kings parte de uma viagem tranquila. Ancião Neon, tenho uma tarefa para você. Os construtores navais da Amazon Lily conseguirão construir o navio a partir deste projeto. Shin segurava a planta de Pluton na mão. Ele mesmo havia desenhado. É bem complicado, mas acho que conseguimos. Os materiais vão custar uma fortuna. O ancião Neon estava confiante de que isso seria possível. Não se deixe enganar pela população exclusivamente feminina. Amazon Lily tinha mulheres incrivelmente habilidosas em todos os ofícios, incluindo algumas excelentes construtoras navais. A questão material não importa. Contanto que seja possível construir, quanto tempo levará? Com um fornecimento constante de materiais, estimamos que levaremos cerca de 6 meses para terminar. O principal problema era o tamanho do Pluton que Shin queria construir, um projeto tão grande que levaria tempo. Se me permite perguntar, esta é uma das 3 armas antigas, Pluton. O ancião Neon ainda perguntou a Shin. Exatamente. Este é Pluton, uma das 3 armas ancestrais. Estou impressionado que você tenha conseguido reconhecê-lo só pela planta. Shin olhou para o ancião Neon com genuína surpresa. É realmente Pluton. A anciã Neon estava um pouco animada, tão animada que quase desmaiou. Quão poderoso era Pluton? A lenda dizia que ele era capaz de destruir uma ilha inteira com um único tiro, tornando-se uma das armas antigas mais devastadoras já criadas. Não se preocupe. Eu consigo fazer isso. A anciã Neon sentiu que precisava se envolver, afinal, eles estavam falando sobre a construção do próprio Pluton. Perfeito. Reúne os construtores navais e comece a analisar os planos. Eu cuido dos materiais. Shin entregou a planta ao ancião Neon e se dirigiu à porta. Depois disso, Shin partiu para o mar novamente. Desta vez, seu objetivo era obter materiais. Hora de fisgar um peixe grande. Os pensamentos de Shin se voltaram para Doflamingo. Ele não deixara aquele desgraçado viver à toa, agora era hora de coletar. Desta vez,
Ele deixaria Doflamingo cuidar da aquisição de materiais. Afinal, o sujeito tinha conexões em todos os lugares e podia colocar as mãos em recursos raros. Se Doflamingo queria cooperar ou não. Bem, essa não era realmente uma escolha dele. Ouvia, você sabe quem é a pessoa mais rica do mar? Shin perguntou a Ouvia. Sim. Se formos falar de quem tem mais dinheiro, esse seria Gil Tesouro, disse Ouvia a Shin. Shin reconheceu o nome imediatamente. Gil Tesouro, o Imperador Dourado, um usuário de Paramecia Gold Goldfruit que governava a maior cidade de entretenimento do mundo. Ele era um novato que se tornara absolutamente imparável. O atual tesouro definitivamente não era tão poderoso quanto se tornaria mais tarde, e ele nem havia conquistado o título de Imperador Dourado ainda, mas já era muito rico. Certo. Nesse caso, vamos começar com ele. Shin voltou sua atenção para tesouro. Construir Pluton exigia uma quantia enorme de dinheiro, tanto que até mesmo Shin teria dificuldade para financiá-la. Afinal, ele precisava sustentar toda a Amazon Lily. E como se recusava a recorrer a ataques e pilhagens, suas opções para arrecadar fundos eram bastante limitadas. Na melhor das hipóteses, ele poderia cobrar impostos de seu próprio território. Esse dinheiro era mais do que suficiente para manter a Amazon Lily funcionando, mas para construir Pluton? Nem de longe. Os materiais necessários para Pluton eram todos raros e valiosos. Quanto mais raro o material, maior o preço. Alguns desses recursos preciosos não poderiam ser comprados nem mesmo com dinheiro. Você está com pouco dinheiro para construir Pluton? Ouvia perguntou a Shin. Era preciso dizer, Ouvia era incrivelmente perspicaz, percebendo imediatamente a situação de Shin. Estou sem dinheiro. Então esse tesouro vai ter um azar danado. Shin assentiu com um dar de ombros. O que ele poderia dizer? Lugar errado, hora errada para tesouro. Ainda assim, pelo que Shin sabia, tesouro não era exatamente um sujeito fácil de lidar. O sujeito era um jogador importante, alguém que acabaria controlando 20% da circulação monetária global. Copy System Capítulo 557, a maior cidade de entretenimento do mundo, sempre em busca de problemas. Shin estava de olho em tesouro, e encontrá-lo não foi difícil. A cidade de entretenimento de tesouro era praticamente um marco. Era a maior cidade de entretenimento do mundo, um enorme navio de 10.000 metros de comprimento feito inteiramente de ouro, chamado Gran Tesouro. Tinha até uma cidade, o que a tornava indiscutivelmente a maior cidade de entretenimento do mundo. Tão chamativo, tesouro não tem medo de ser roubado. Robin não pôde deixar de perguntar. Depois de ouvir algumas informações sobre o tesouro, ela achou estranho que ele conseguisse sobreviver lá fora, nos mares. Não é tão estranho assim. Ele tem o apoio dos dragões celestiais. Nem os 4 imperadores se meteriam com ele. E piratas mesquinhos não são páreo para tesouro, explicou Shin a Robin. Os dragões celestiais estão apoiando ele. Eles são amigos ou algo assim? Robin ficou ainda mais surpreso. Não amigos. Ele era um escravo, e a mulher que ele amava morreu por causa dos dragões celestiais. Para ser mais preciso, ele é inimigo deles. Shin balançou a cabeça. A ambição de tesouro era enorme. Ele queria controlar tudo com dinheiro, até mesmo os dragões celestiais. Além disso, Doflamingo era um de seus parceiros de negócios, apesar de sua história complicada. O fruto dourado de tesouro havia sido roubado de Doflamingo. Quando Doflamingo o localizou, tesouro já havia se tornado poderoso demais para ser simplesmente eliminado. Diante de um oponente à altura, Doflamingo optou por fazer as pazes e trabalhar em conjunto. Não havia inimigos permanentes, nem amigos permanentes, apenas interesses permanentes. Isso era especialmente verdadeiro no mundo pirata. Agora que estou de olho nele, ele não terá escolha a não ser entregar sua fortuna. Ele não se importava com o quão poderoso o tesouro era. Uma vez que Shin marcava alguém como alvo, não havia como escapar. Tesouro simplesmente não tinha o que era preciso para revidar. Poucos dias depois, Shin finalmente chegou à maior cidade de entretenimento do mundo. É este o lugar? É bem luxuoso. O navio é todo feito de ouro. Hancock olhou para aquela enorme cidade de entretenimento com espanto. Parecia menos um navio e mais uma ilha. Tinha suas próprias cidades e também o maior cassino do mundo. Existem vários navios piratas.
Shin olhou para os navios atracados ali. Havia mais de uma dúzia, todos de tripulações diferentes. Ouvia: vocês fiquem no navio por enquanto. Hancock, vamos dar uma olhada. Se vocês tiverem interesse, podem vir também. Acho que vou ficar no navio. Ouvia decidiu ficar para trás para evitar qualquer situação inesperada. Eu quero ir com você. Robin deu um passo à frente e disse para Shin. Shin olhou para Robin e assentiu sem protestar. Já que ela queria ir, ele não tinha motivo para recusar. Se mais alguém estiver curioso, pode vir junto. Shin virou a cabeça e disse às pessoas no navio. Não tenho interesse neste tipo de lugar. A Matsuki Toki olhou para a cidade do entretenimento. Ela não tinha interesse em lugares como aquele e, naturalmente, não iria. Momo Usagi compartilhava o mesmo sentimento. Califa, por sua vez, pensou por um momento antes de decidir segui-lo. Esta poderia ser uma chance de construir confiança. Como agente secreta, ela precisava conquistar a confiança de Shin. Capitão, eu irei com você, disse Califa, parando ao lado de Shin. Shin olhou para Califa e não recusou. Então, levou Hancock, Robin e Califa para a cidade de entretenimento Gran Tesouro. Tesouro deveria saber que estou aqui. O que será que ele vai fazer? Um leve sorriso surgiu no rosto de Shin. Ele viera até ali com grande alarde. Se Tesouro não soubesse, Shin duvidaria de suas habilidades. Mesmo que ele saiba que Shin está aqui, ele provavelmente vai se esconder, disse Hancock com desdém. Vamos dar uma olhada primeiro. Afinal, é uma cidade de entretenimento. Deve ter muita coisa legal por aqui. Shin observou a extravagante cidade do entretenimento. Até ele não conseguiu evitar uma pontada de curiosidade. A escala era de tirar o fôlego, uma cidade construída inteiramente de ouro. Traço. Parece que superestimei este lugar. Depois de olhar ao redor, Shin não ficou particularmente impressionado com o lugar. Parecia meio decadente. Não era de se surpreender, na verdade, a clientela era composta principalmente por piratas. Mas esses piratas estavam se mantendo na linha, pelo menos espertos o suficiente para não causar problemas sempre que quisessem. Causar problemas ali era o mesmo que declarar guerra a Tesouro. Aqueles que cometeram esse erro não estavam mais respirando. Ei, mocinha ali, quer tomar uma bebida? De repente, um idiota querendo se matar apareceu por perto, olhando diretamente para Hancock. Você quer morrer? Que diabos você me chamou? Hancock golpeou com sua espada, matando o homem instantaneamente. Bom, agora o problema foi criado. Shin sorriu diante da cena. Já que estava ali para causar problemas, naturalmente precisava de uma desculpa. Matthews, Shin ordenou a Califa atrás dele. Eu? Califa ficou atordoado por um momento. Quem mais? Você não espera que eu limpe esses pequenos problemas, espera. Disse Shin, irritado. Ah, eu entendo. Califa imediatamente usou o poder da fruta flutuante, fazendo os objetos ao redor flutuarem e então os jogando contra essas pessoas. Você está causando problemas de propósito. Robin não pôde deixar de perguntar a Shin. Exatamente, Robin. Você acertou em cheio. Estou criando confusão de propósito. Vamos ver se Tesouro dá as caras. Mesmo que Tesouro não saísse por conta própria, Shin o arrastaria para fora, a menos que Tesouro estivesse disposto a abandonar seu império de entretenimento flutuante. Mas abrir mão da cidade era impensável. A maior parte de seus lucros dependia desta cidade. Traço. Capitão, todos eles foram tratados. Califa jogou o cabelo e disse para Shin. Milímetros. Shin assentiu levemente. Se Califa não conseguisse lidar com aqueles piratas inúteis depois de comer a fruta flutuante, ela seria completamente inútil. Claro, Califa pode não ser uma prodígio lendária, mas se juntar a uma organização da CP significava que suas habilidades estavam definitivamente acima da média, muito mais fortes do que as de uma pessoa comum. Capitão Shin, será que o senhor poderia dar uma folga para o nosso chefe? Nesse momento, uma mulher muito atraente se aproximou e falou com Shin. Os olhos de Shin se estreitaram enquanto a observava. Aquela mulher era a recepcionista ali, Baccarat. Shin não estava focado nela por causa da sua aparência. Honestamente, ela estava um degrau abaixo de Hancock, Robin e os outros. O que chamou sua atenção foi a Akuma no Mi que ela havia comido. Era também uma Akuma no Mi incrivelmente poderosa, a fruta da sorte.
que podia roubar a sorte de outras pessoas e torná-las incrivelmente azaradas. Ela podia literalmente matar pessoas sem levantar um dedo, enquanto aumentava sua própria fortuna ao mesmo tempo. Essa era uma habilidade de Akuma no Mi completamente quebrada. Sistema: copie a habilidade da Akuma no Mi dela. Shin instruiu o sistema. Mestre, ela não tem a habilidade de Akuma no Mi. Shin ficou um pouco atordoado. Será que ela ainda não tinha comido a fruta da sorte? Copy System Capítulo 558. Este lugar é meu agora. Depois de descobrir que ela não havia comido a fruta da sorte, Shin imediatamente perdeu o interesse no Baccarat. Vai e traga tesouro para mim, Shin disse calmamente para Baccarat. Ao ouvir isso, a expressão de Baccarat mostrou um lampejo de preocupação. Bah! Você não ouviu nosso capitão dizer para ir buscar tesouro? Califa chutou Baccarat para longe, olhando para ela friamente. Derrotar inimigos assim era particularmente gratificante. Califa não conseguiu evitar atacar novamente, chegando a sacar sua arma. A arma de Califa era um chicote espinhoso. Ele atingiu o corpo de Baccarat, deixando uma marca sangrenta nela. Shin não se preocupou nem um pouco. Califa era muito perspicaz e tinha se saído bem. Não apenas Shin, a Hancock ficou bastante impressionada com Califa. Embora soubesse por Shin que Califa era uma espiã, isso não significava que ela não pudesse ser usada. Shin simplesmente não tivera tempo para lidar com isso antes. Assim que tivesse tempo livre, ele subjugaria Califa completamente, deixando os 5 anciões saberem o que significava perder tanto a isca contra o peixe. Baccarat levantou-se do chão, furiosa, mas olhando para o chicote de Califa, ela sentiu um tipo diferente de raiva. Desculpe, nosso chefe está muito ocupado, então ele não pode vê-lo. Assim que Baccarat terminou de falar, várias outras marcas de sangue apareceram em seu corpo, novamente de Califa. Capitão, devemos matá-la. O rosto de Califa estava frio. Não se deixe enganar pela idade de Califa. Ela era implacável, tendo sido treinada desde criança. Dê a ela 3 segundos. Se ela não for buscar tesouro, não há necessidade de ela viver. Shin sentou-se numa cadeira e disse calmamente. Você ouviu o que o nosso capitão disse? Esta é uma chance que o nosso capitão está lhe dando. Não seja ingrato. Uma luz fria brilhou nos olhos de Califa. Eu vou imediatamente. Um homem inteligente sabe quando ceder. Embora Baccarat fosse mulher, ela entendia o que importava mais do que a própria vida. Não precisa, eu já estou aqui. Tesouro, vestido com um terno rosa e 10 anéis de ouro adornando os dedos, aproximou-se com total arrogância. Mesmo sabendo que estava diante de Shin, Tesouro não demonstrou medo algum. Ele acreditava que o dinheiro poderia resolver qualquer coisa. Para ele, não havia problema que não pudesse ser resolvido com dinheiro. Você saiu em vez de observar das sombras. Shin se levantou, com os olhos fixos no homem musculoso. Tesouro era um usuário de fruta dourada ouro, uma Akuma no Mi do tipo paramecia, não do tipo logia. Seu corpo podia se transformar em ouro, e ele podia controlar o metal, fazendo-o expandir, contrair e mudar de forma. Ele também podia transformar temporariamente objetos que tocassem ouro usando pó de ouro-ouro. No futuro, o desenvolvimento da fruta ouro-ouro por Tesouro atingiu o estágio de despertar, mas, naquela época, Tesouro talvez não a tivesse desenvolvido a esse ponto. Shin Uzumaki, mesmo você sendo um dos 4 imperadores, este é o meu território. E no meu território, eu não tolero ninguém sendo muito convencido. Tesouro deu uma tragada no charuto e soprou uma fumaça. Seu território. Este lugar é meu agora. Você tem algum problema com isso? Shin encarou Tesouro friamente. Parecia que Tesouro tinha deixado o sucesso subir a cabeça, sem ter a mínima noção de com quem estava falando. O que você quer dizer? O rosto de Tesouro estava muito sério. Ele encarou Shin, querendo agir. O que eu quero dizer? É exatamente o que parece. Eu gosto desta cidade dourada. De agora em diante, ela me pertence. Pode ir embora. Shin acenou para Tesouro. Esta cidade dourada era mais do que suficiente para ele construir Pluton. Menor controle dourado. Maior. Tesouro atacou instantaneamente, o ouro se transformando em um dragão dourado, investindo contra Shin. O ouro derrete com o calor. Com um estalar de dedos, um raio atingiu Tesouro.
Quanto ao dragão dourado que se lançou contra ele, já havia sido vaporizado. O ouro tinha medo de altas temperaturas, e raios naturalmente carregam altas temperaturas. Num piscar de olhos, o corpo de Tesouro estava carbonizado, parecendo extremamente miserável. Se você tivesse ido embora agora, poderia ter sobrevivido. Mas agora, você está definitivamente morto. Shin abriu os braços e disse calmamente: Deixe-me ser aquele que o mata. Hancock disse, apontando sua espada para Shin. Ela sentia que a força de Tesouro nem sequer o qualificava para ser morto por Shin pessoalmente. Tudo bem, mas tome cuidado, Hancock. O fruto dourado dele é bem traiçoeiro, Shin lembrou Hancock. Hancock assentiu. Antes de chegar, Shin já os havia informado sobre todas as habilidades de Tesouro. Sabendo exatamente o que seu oponente era capaz de fazer, Hancock estava absolutamente confiante de que conseguiria derrotá-lo, não, matá-lo. Hancock, se você não consegue lidar com isso, eu posso te ajudar. Robin sorriu levemente para Hancock. Não preciso da sua ajuda. Quero que o Shin veja que eu consigo lidar com isso sozinho, disse Hancock com orgulho. Tudo bem, só não deixe seu ego te matar, disse Robin, observando a demonstração de arrogância de Hancock. Shin, desenvolvi uma nova habilidade, disse Hancock, ignorando Robin, para Shin. Ela sacou Ami no Abaquiri, e a espada em sua mão foi envolta em uma luz rosa. Então Hancock brandiu uma aura de espada, também rosa. Qualquer coisa atingida por essa aura de espada ficava petrificada. Traço. Combinando o poder da fruta do amor com esgrima. Shin riu ao ver aquilo. Hancock era realmente muito talentoso. Sim. Agora, com um único golpe, posso transformar meus inimigos em pedra. Hancock assentiu. Sua força havia melhorado drasticamente. Então, o olhar de Hancock se voltou para Tesouro. Era hora de testar sua habilidade com a espada nele. Tesouro também tinha visto e estava um tanto cauteloso, especialmente porque ele estava carbonizado e já ferido pelo raio de Shin. Ele parecia gravemente ferido. Será que conseguiria resistir ao golpe de espada de Hancock agora? Espere. Eu me rendo. Eu me rendo. Tesouro se levantou e se rendeu a Shin, não querendo continuar lutando. Sua vida era o mais importante. Tesouro queria se render, mas estava se iludindo. Será que ele realmente achava que podia simplesmente desistir e ir embora? Shin o queria morto. Copie System capítulo 559. Um projeto de vaidade. A aura da espada de Hancock, de tom rosa, brilhou no ar, e os cortes cruzados petrificaram instantaneamente tudo o que tocaram. Vendo isso, Califa recuou imediatamente para o lado de Shin. Se a mira de Hancock falhasse e um daqueles golpes atingisse, seria fatal. Era melhor manter uma distância segura. Se até mesmo um espectador como Califa estava aterrorizado, era de se imaginar o que Tesouro, o verdadeiro alvo, estava passando. Se ele não tivesse conseguido bloquear a aura da espada de Hancock com seu ouro no último segundo, já seria uma estátua de pedra. O aqui de observação dele é tão forte assim? Hancock refletiu. O aqui de observação de Tesouro tinha que ser impressionante para permitir que ele bloqueasse cada um de seus ataques com toda precisão. Caramba! Tesouro ficou furioso. Queria negociar com Shin, mas o ataque implacável de Hancock não lhe deu chance. Disso ele sabia. Shin Uzumaki não tinha a intenção de fazer a paz. Ele o queria morto. Menor gigante dourado. Maior. Tesouro reuniu ouro ao redor de si, cobrindo seu corpo e formando um gigante dourado incrivelmente alto. Já que vocês insistem em morrer, então eu vou matar vocês. A confiança de Tesouro aumentou mais uma vez. Mas ele precisava acabar com todos os seus oponentes rapidamente, porque em sua condição atual, não conseguiria continuar assim por muito mais tempo. Precisava encerrar a luta o mais rápido possível. Caso contrário, desmaiaria de exaustão. Todas as habilidades da Akuma no Mi drenavam energia para serem ativadas. Se sua energia acabasse, ele não conseguiria usar seus poderes. Você acha que se transformar em um gigante vai te salvar? Hancock embainhou a espada, completamente imperturbável diante do gigante à sua frente. Deu um passo à frente, uma aura poderosa emanando de seu corpo, a aura do Aqui do Conquistador. Menor flecha escrava. Maior. Incontáveis flechas choveram como uma tempestade. Qualquer coisa atingida por uma flecha ficava instantaneamente petrificada.
A petrificação poderia ser revertida, mas somente se Hancock estivesse incapacitado. E naquele momento, era Tesouro quem estava à beira do colapso. Sua resistência estava quase esgotada, enquanto Hancock ainda estava forte. Se não tivesse usado o gigante dourado, Tesouro poderia ter durado um pouco mais. Mas, ao usá-lo, ele não só esgotou sua resistência como também se transformou em um alvo enorme. O gigante dourado agora havia se transformado em uma colossal estátua de pedra. Agora quebre! Hancock agarrou Amy no abaquiri e desferiu um golpe em forma de cruz, destruindo a estátua, e Tesouro junto com ela. Se a forma petrificada não tivesse sido quebrada, ele poderia ter sobrevivido após Hancock liberar o efeito. Mas, uma vez despedaçado, não havia como voltar atrás. Shin, como foi minha experiência? Hancock chegou ao lado de Shin, olhando para ele com expectativa. Excelente. Absolutamente perfeito. Estou muito feliz. Shin a elogiou. Ele sabia que tudo que Hancock realmente queria era sua aprovação, e não ia economizar nisso. Ao ouvir o elogio de Shin, um sorriso floresceu nos lábios de Hancock. Nós tomamos a Cidade Dourada, mas o que você vai fazer com ela? Lidar com essa coisa enorme vai dar muito trabalho, disse Robin a Shin. Vamos deixar isso para os profissionais. Shin pegou um Dendemuzi e contatou Doflamingo. Shin-sama, a que devo prazer? A voz cautelosa de Doflamingo se fez ouvir. Ele era mais respeitoso com Shin do que provavelmente com os 5 anciões. O motivo era simples, Doflamingo sabia que Shin o mataria. Contra os 5 anciões, ele pelo menos tinha alguns trunfos para mantê-los afastados. Venha para a Cidade Dourada de Tesouro. Depois que Shin terminou, ele desligou. Não precisava dizer mais nada a Doflamingo. Contanto que Doflamingo seguisse suas ordens, bastava. Vamos ficar aqui por alguns dias. Tirar todas as pessoas desnecessárias. Shin deu essa tarefa para Califa, confiante de que ela conseguiria lidar com ela. Ao ouvir a ordem de Shin, Califa não ficou nem um pouco chateada. Na verdade, ficou emocionada. Isso era bom para ela. Se ele estava lhe confiando tarefas, isso não significava que Shin Uzumaki estava começando a confiar mais nela. Califa estava genuinamente feliz, mas não fazia ideia de que seu verdadeiro teste estava próximo. Sua escolha determinaria seu futuro. Um passo em falso e ela cairia em um abismo. Cerca de 3 dias depois, Doflamingo chegou. Olhando para a Cidade Dourada vazia, ele mal podia imaginar o que havia acontecido. Embora tivesse alguns negócios com Tesouro, eles também tinham um passado muito ruim. Se não fosse pela força formidável de Tesouro, Doflamingo jamais o teria deixado ir, especialmente depois que ele roubou a fruta dourada, uma Akuma no Mi de imenso valor. Fufufufu. Aquele desgraçado do Tesouro provavelmente está morto. Doflamingo riu alto. Já vai tarde. Logo depois, Doflamingo se encontrou com Shin. Para seu alívio, as notícias que recebeu não foram ruins para ele. Sua tarefa era cuidar da Cidade Dourada e dos bens restantes de Tesouro, além de comprar alguns materiais. Doflamingo, é claro, não recusaria. Ele não ousaria. Ele imediatamente começou a desmantelar a Cidade Dourada. Quando o desmantelamento começou, uma expressão estranha apareceu no rosto de Shin. Então era uma fachada. A Cidade Dourada não era inteiramente feita de ouro. Apenas a camada externa era dourada, o interior ainda era de concreto. Era tudo só para enfeitar. Depois de pensar um pouco, Shin não se surpreendeu. Fazia sentido. Afinal, Tesouro ainda não havia atingido seu nível futuro de riqueza. Ele não era nem de longe tão rico assim. Obviamente, ele não conseguiria construir uma cidade inteira de ouro. Se tivesse, a quantidade de ouro necessária seria absolutamente impressionante, muito além até mesmo das possibilidades de Tesouro. Seu fruto dourado não poderia criar ouro do nada. Shin, é realmente uma boa ideia deixar Doflamingo cuidar disso? Ouvia perguntou a Shin. Claro que ele não é confiável. Mas Doflamingo sabe que não deve me contrariar, então relaxe. Shin também nunca confiou totalmente em Doflamingo. Ele não estava usando Doflamingo por confiança, mas porque tinha certeza de que conseguiria mantê-lo sob controle. Contanto que conseguisse mantê-lo na linha, Doflamingo se comportaria. Ele tinha certeza de que Doflamingo não teria coragem de roubar seu dinheiro, caso contrário,
Ele descobriria da maneira mais difícil o que isso significava perder tudo. Copy System Capítulo 560. Subjugando o califa. Essas são todas as frutas do diabo que Tesouro coletou. Shin examinou a dúzia de akumas no Mi dispostas à sua frente. Eram as que Doflamingo havia conseguido adquirir. Mas Doflamingo não as queria para si, então mandou alguém levá-las imediatamente para Shin. Doflamingo conhece o seu lugar, comentou Hancock. Parecia que Doflamingo era esperto o suficiente para saber o que era proibido. Ele não era burro o suficiente para arriscar a vida por causa de algumas frutas do diabo. Se ele as tivesse pegado e Shin nunca tivesse descoberto, talvez ele pudesse ter se safado. Mas se Shin descobrisse o roubo, ele seria um homem morto. São todas akumas do diabo do tipo Zwan? Robin perguntou, olhando para elas. Embora não as tivesse examinado de perto, ela percebeu pelos padrões que todas eram do tipo Zwan. Os padrões das akumas do diabo Zwan, para a Messia Elogia, eram todos diferentes. Qualquer pessoa com experiência conseguiria diferenciá-las. Não são muito valiosos. Entregue para sua mãe cuidar deles, disse Shin para Robin. Dar para minha mãe. Robin olhou para Shin com um olhar questionador. Veja se alguém no navio quer um. Peça para eu vir distribuir. Robin assentiu, pegou as frutas do diabo e foi embora. Agora só restavam Shin, Hancock e Califa. Por algum motivo, Califa sentiu-se profundamente incomodado. Califa. Capitão, o que posso fazer por você? Califa sentiu o desconforto em seu coração aumentar. Você foi enviado pelos 5 anciões, não foi? Shin confrontou Califa diretamente. Ele estava farto de ela ser uma espiã, queria subjugá-la completamente. O coração de Califa disparou. Ela imediatamente deu alguns passos para trás, sentindo o couro cabeludo formigar enquanto olhava para Shin, extremamente nervosa. O que eu faço? Meu disfarce foi descoberto. O que eu faço agora? Capitão, não sei do que você está falando. Eu. Ainda tentando negar? Acha que consegue esconder alguma coisa do Shin? A espada de Hancock já estava desembainhada, a lâmina pousada no pescoço de Califa. Sentindo o aço frio da lâmina de Hancock contra a garganta, Califa congelou completamente. Com uma espada no pescoço, quem se arriscaria a se mexer? Um movimento e ela estaria morta. Você vai mesmo mentir na minha cara? Diga a verdade e talvez tenha uma chance. Continue mentindo para mim e você poderá imaginar como isso vai acabar. O olhar penetrante de Shin estava fixo em Califa, fazendo-a perder o fôlego. Ela sentiu como se estivesse prestes a ser morta. Califa estava presa. Se dissesse a verdade, estaria morta. Uma vez que seu disfarce fosse descoberto, ninguém a deixaria viver. Shin a mataria, e os 5 anciões também. Mas olhando para Shin, ele parecia já saber os detalhes críticos, como se tivesse todas as peças do quebra-cabeça. Dada a sua situação atual, ficar em silêncio significava morte certa. Falar ao menos lhe dava uma pequena chance de sobrevivência. A escolha era óbvia. Ela precisava confessar. Sou um espião enviado pelos 5 anciões. Eles queriam que eu ganhasse a confiança do capitão Shin e depois roubasse a fruta ou pulp. Califa valorizava a própria vida, então confessou tudo. De qualquer forma, ela não era tão leal aos 5 anciões. Não conseguiria morrer por eles. Eu já te contei tudo. O que você planeja fazer comigo? Califa já havia se recomposto. Se realmente não havia saída, a morte era inevitável. Se eu poupasse você, o que você faria? Shin perguntou, olhando para Califa. Ao ouvir as palavras de Shin, um vislumbre de esperança surgiu de repente no coração de Califa. Ela olhou para Shin com olhos esperançosos. Capitão, você vai me poupar? Isso depende da sua escolha, disse Shin calmamente. Embora Shin não tenha dito explicitamente, Califa não era tola. Ela, claro, entendeu o que ele quis dizer. Serei leal ao capitão para sempre, disse Califa firmemente. Como podemos acreditar em você? Hancock perguntou a Califa, não confiando nela. Não posso provar isso ao capitão e ao vice-capitão agora. Mas o tempo pode provar tudo. Depois que Califa terminou de falar, ela esperou pelo julgamento de Shin. Ela realmente não tinha como fazer Shin acreditar que ela havia realmente se rendido. Tudo bem, vou te dar esse tempo. Você pode continuar a contatar os 5 anciões.
Você entende o que eu quero dizer, certo? Ela assentiu sem hesitar. Califa sabia que sua vida estava salva. Mas, a partir de agora, ela havia sido transformada. Teria que ser uma agente dupla. Califa, você é uma mulher inteligente. Espero que não faça nenhuma besteira no futuro. Shin aproximou-se de Califa e beliscou-lhe a bochecha. O rosto de Califa demonstrava um toque de vergonha e irritação. Era a primeira vez que seu rosto era beliscado daquele jeito. Capitão, eu sei o que fazer, disse Califa. Servir-me é muito melhor do que permanecer leal aos 5 anciões. Juventude eterna, vida eterna, eu posso lhe dar tudo isso. Você vai perceber que saiu ganhando neste negócio. Shin deu um tapinha no ombro de Califa e saiu. Apenas Hancock e Califa permaneceram no salão, e a espada de Hancock ainda estava no pescoço de Califa. Traço. Vice-capitão, você pode me soltar agora. Califa estava com um pouco de medo de se mexer. Ela sabia exatamente o quão poderoso Hancock era. Até Hancock abaixar a arma, Califa não se moveu um centímetro. Mesmo que Shin confie em você, estarei de olho em cada movimento seu. Se tentar nos trair, você está morto. Hancock ameaçou Califa. Não vou. Vice-capitão, você deveria saber. Não tenho outra escolha agora, disse Califa. Era verdade. Califa havia se rendido de verdade, e não havia como voltar atrás. Mesmo que tivesse a oportunidade, talvez não retornasse aos 5 anciões. A razão era simples, a vida aqui era melhor. Mais importante ainda, o poder de Shin era avassalador. Ele podia invocar um meteoro e destruir Enies Lobby com um único ataque. E depois de exterminar Enies Lobby, os 5 anciões nem sequer retalharam. Isso revelava qual lado detinha o verdadeiro poder. Espero que sim. Hancock embainhou sua espada e lançou outro olhar profundo para Califa. Diante do olhar significativo de Hancock, Califa aceitou a situação com calma. Agora, ela tinha a consciência tranquila e não precisava ter medo. Califa sentiu que isso poderia ser algo bom para ela. Ela finalmente poderia respirar aliviada. De agora em diante, não precisaria mais pisar em ovos. Antes, com sua identidade falsa, ela vivia paranoica na nave, com medo de ser exposta. Agora que sua identidade foi exposta, ela realmente se tornou parte dos piratas Kuja, e o peso em seus ombros finalmente desapareceu. Com a pressão aliviada, Califa sentiu seu humor melhorar. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.